Olá, bom dia a todos vocês, bom dia, queridos irmãos, bom dia, amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor nessa manhã, hoje, sábado, dia 2 de fevereiro, de 2019, mês de janeiro já foi embora, tão rápido, na verdade, e nós estamos aqui, graças a Deus. Queria meditar com você. O dia já começou muito quente aqui em Mongaguá, mas muito quente, hein? Mas nós vamos meditar na palavra do Senhor. No Evangelho segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo de número 73, diz assim, Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Numa outra tradução aqui, versículo 7:3, deixa eu me ver aqui, diz assim, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Olha só que interessante, nesse relato bíblico, Jesus tinha acabado de ser traído, entregue aos homens, Judas tinha concluído a sua obra de traição, em relação a Jesus, e Jesus foi levado até o sumo sacerdote, foi levado até Caifás, estava tendo ali o julgamento, de Jesus, eles querendo achar ocasião para condenar Jesus, e Caifás, na realidade, ele não via em Jesus, o sumo sacerdote não via em Jesus algo que pudesse, de fato e verdade, condená-lo. Aí levantaram-se umas pessoas, deram uns testemunhos falsos, umas acusações falsas, e um deles disseram: olha, ele disse que pode destruir o templo e construir em 3 dias, reconstruir em 3 dias. E aí Caifás então perguntou para Jesus: puxa, e aí, você não vai dizer nada, você vai ficar quieto? E Caifás falou: diga aí realmente se você é o Filho de Deus, se você é o Messias. E Jesus ficou calado. Jesus só falou para ele: você que está dizendo. Que eu posso dizer que de agora em diante vocês só me verão à direita de Deus, tal. E o pessoal, ele está blasfemando, não sei o que. E nesse inteirinho Pedro estava acompanhando de longe. Ele tinha entrado no pátio, estava acompanhando de longe o que ia acontecer. E por 3 vezes chegaram e disseram: olha, você é um deles. Ele: não sou. Você é um deles. Não sou. Aí nessa terceira vez, o seu modo de falar te denuncia. Olha, você é um deles, porque o jeito de você falar te denuncia. E a gente sabe a história. Pedro negou Cristo 3 vezes, como Cristo já tinha dito anteriormente que assim seria. Mas o que eu quero me ater com você em alguns minutos é justamente no versículo 7:3 do capítulo 26 de Mateus. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar, olha só, o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles, ou seja, você também é um seguidor de Jesus, hoje um crente em Jesus Cristo. Então Pedro disse, juro que não conheço esse homem, tal. Mas eu quero parar aqui nessa parte do versículo. O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Querido, aquele que carrega a marca de Cristo, ele precisa ser transformado. Ele tem que ser transformado. Quando você diz que você é um cristão, as suas atitudes,
seu modo de ser, o seu comportamento, o seu estilo de vida, sua conduta, tudo isso tem que se moldar à forma com que as Escrituras diz, com que Jesus diz. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, tudo se fez novo. Por quê? Porque a gente precisa disso. A conversão genuína não é eu, por estar em Jesus, comprar carros importados, casas nos melhores bairros da cidade, enfim, ter muito dinheiro no banco aplicado. Não. O reflexo de um verdadeiro cristão não é o seu patrimônio, como se pregam por aí. Não é o seu patrimônio que vai dizer se você é ou não é um cristão de fato e verdade. O que vai realmente mostrar que você é um cristão de fato e verdade são as suas condutas, são o seu comportamento, a sua forma de ser, o seu falar, o seu agir. Isso vai mostrar se você é um deles, se você realmente é um deles, ou seja, se você realmente é um seguidor de Jesus. Aí você pode me perguntar: puxa vida, pastor, eu me converti, mas eu ainda erro muito. Queridos, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um homem que não peque. É óbvio que nós, enquanto estivermos nessa natureza carnal, enquanto nós estivermos nessa natureza terrena, nós vamos errar, nós vamos pecar. E muitas vezes, querido, pecar até feio, pisar na bola feio. Mas, se você se arrepender e se você pedir misericórdia ao Senhor, confessar o seu erro, o Senhor te perdoa e te dá uma nova oportunidade. Então não é porque você errou uma vez, duas vezes, três vezes, não é porque você errou algumas vezes na vida que você não serve mais para Deus, ou que você é um inútil agora para o mundo, ou que você tem que ser banido da sociedade, banido da sua igreja, banido da sua comunidade, banido da tua empresa. Não, queridos. Isso são atitudes carnais, sabia? Quando você erra, e infelizmente você pode no seu interior falar: puxa vida, pisei na bola. E aí o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, hoje em dia tem tantas nomenclaturas aí, o seu patrão, o seu pai, o seu irmão, enfim, quando essas pessoas simplesmente ignoram a partir daí a sua existência, quando elas a partir daí colocam você em segundo plano, ou seja, você não serve mais, na realidade elas estão pecando, tão igual ou maior que você, porque a maior virtude do ser humano, que a Bíblia diz, é o poder de perdoar. E muita gente diz assim, né? Eu perdoei, mas não falo mais com ele. Eu perdoei, mas ele não trabalha mais comigo. Eu perdoei, mas ele não pode mais ser obreiro na minha igreja. Eu perdoei, mas... Então você não perdoou, querido. Você desculpou, você não perdoou. Porque o perdão, a Bíblia fala que ele apaga a transgressão. Ele apaga a transgressão. Então, se você perdoou, você tem que apagar a transgressão cometida. Porque se Deus ficasse, querido, a cada vez que nós pecamos, dizendo: eu pequei, mas não falo mais com ele, mas não estou mais com ele, não existia mais nenhum ser humano no mundo, e eu quero ver quem tem coragem de dizer: eu existiria. Coitado, claro que não, claro que não. Se a Bíblia diz que não tem um homem que não peque, não adianta. Se Deus agisse como nós agimos, eu perdoo, mas não falo mais. Eu perdoo, mas comigo ele não trabalha mais. Eu perdoo, mas comigo ele não mora mais. Eu perdoo, mas comigo ele não congrega mais. Esquece, querido. Esquece. Você não perdoou, você desculpou. Então, veja só, quando você tem a oportunidade, é como Jesus fez aqui. Jesus podia dizer: Pedro, eu falei que você ia me negar. Então, a partir de agora, zerou. Eu te perdoo, mas você não serve mais para ser meu discípulo. Não foi isso, né? Nós sabemos a história. Pedro foi um grande homem de Deus. E o ministério verdadeiro de Pedro começou depois desse aqui. Então, isso que eu digo, queridos.
o fato de você errar não te elimina, mas você tem que galgar novos rumos, você tem que galgar novas atitudes, você tem que buscar isso, você tem que desejar isso, você tem que pedir a Deus: Senhor, me molde, me faz um homem segundo o teu coração. Senhor, olha, eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu quero mudar. Eu quero que se cumpra na minha vida o que diz a tua palavra. Eis que tudo se fez novo. Então faz isso, Senhor, que se cumpra na minha vida o que disse o profeta Isaías. Puxa vida, olha, eu moro no meio de um povo assim de impuros lábios, e por essa convivência, né, por esse envolvimento com esse povo, os meus lábios também se tornaram impuros. Senhor, tira de mim essa iniquidade, tira de mim essa iniquidade. E Deus vai tirar, e Deus vai te moldar. Então você diz: Senhor, olha, eu sou um homem de Deus, eu sou do Senhor, mas eu tenho essa falha, eu tenho esse erro, ou até mais de um, eu tenho estes erros, estas falhas. Pede: Senhor, me ajuda a eliminar isso da minha vida, me ajuda a eu ser de fato e verdade uma nova criatura. E Deus vai te ajudar, e Deus vai te moldar. Queridos, talvez para alguns demore poucos dias, ou seja, até de imediato. Talvez para outros demore um pouco mais, para outros mais ainda. Mas se você continuar desejando isso, buscando isso, querendo isso, você vai ser liberto desse seu erro, desse seu pecado, dessa sua falha. Confesse genuinamente, de coração: Senhor, olha, eu estou chateado, estou envergonhado com essa atitude, me ajuda a mudar. E Deus certamente vai ajudar você a sair desse mal, a sair desse ato, dessas coisas que fazem com que você realmente fique numa posição onde as pessoas de repente até olhem, mas não vão dizer: você é um deles. O que nós precisamos, querido, alcançar é esse nível. Embora aqui Pedro cometeu o seu maior erro, né? Mas aqui, queridos, ele chorou amargamente, diz a palavra. Ele viu e deve ter pensado: como eu sou um cara pecador, como eu sou um nada, né? Meu Deus, como eu fui negar Cristo, eu com Ele, sei quem Ele é, estou com Ele todo esse tempo, e como que eu fiz isso? E aí ele foi chorar amargamente. Mas uma coisa ele tinha de virtude: o jeito dele, o falar dele, o comportamento dele mostrava que ele era de Jesus. Um homem falho, queridos, duro de palavras, um homem que agia por impulso. Quando foram pegar Jesus, ele já quis cortar a orelha lá de um dos soldados. Quis não, né? Cortou. Era um homem duro de palavras, um homem, né, chucro, como diz no nosso linguajar de hoje. Mas ele sentiu o erro dele. Um homem chucro, um homem impulsivo, porém ele tinha nele algo que as pessoas olhavam e falavam: esse cara é diferente. Mesmo no momento que ele mais errou, as pessoas olhavam: você é um deles, o seu modo de falar te denuncia, vamos engordar isso, a sua forma de ser, o seu jeito, né? Como se nós fôssemos conjecturar o diálogo que estava acontecendo ali. Você é um deles. Ele: não conheço esse homem não. Claro que é, não, seu jeito de falar, rapaz, é o jeito do cara. Não sou não. É lógico que é o seu comportamento, não tem como você falar que não é. Tudo em você lembra ele. Não conheço esse homem. Para, rapaz, claro que você é um dele. Todo mundo aí olha, está percebendo isso. Essa é a pergunta, querido. As pessoas estão vendo Cristo em você. As pessoas olham e elas podem dizer: você é crente, né? Ou as pessoas olham e passa batido. O importante, querido, é isso. Você pode ter suas falhas, pode ter seus erros, você pode cometer os seus erros e procurar sempre cometer menos ou não cometer, né? Lógico, mas
devido à proporção a gente erra, então que erre menos, que vai sendo moldado, que vai sendo aperfeiçoado por Deus, que você possa ter essa consciência, errou, pede perdão, luta para não cair mais no mesmo erro, e assim vai tocando a sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos uma obra em aperfeiçoamento contínuo. Ninguém vai partir desse mundo dizendo eu não peco mais, nem uma vírgula. Não. A Bíblia diz que nós somos obra em aperfeiçoamento. Aquele que iniciou em vós a boa obra irá completá-la até a vinda do Senhor. Então nós vamos sendo moldados dia a dia. Mas nós temos que ter uma coisa, nós temos que ter em nós a essência de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, você é diferente, cara, não sei, você é diferente. Você é crente, né? Você é cristão, né? Tem que ter essa diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Tem que ter. Então que as pessoas possam ver em você essa diferença. Que você possa ser um Pedro da vida. Erra, falha, pisa na bola, mas tem o jeito de Jesus, a essência de Jesus. As pessoas olham para você e falam, eu conheço ele, ele dá umas mancadas, mas ele é diferente. Ele pisa na bola, mas ele é crente, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Pode ter esse erro, pode ter aquela falha, pode ter feito isso, pode ter feito aquilo, mas é de Deus, isso é inegável. A gente olha e já percebe que ela é diferente, que ele é diferente, que ele realmente é um seguidor de Jesus. E que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a cada dia mais sermos parecidos com Jesus, a cada dia mais sermos notados por isso, a cada dia mais termos o prazer de chegar num ambiente e as pessoas olharem e falarem, olha, esse homem é diferente. Às vezes nem fala para você, nem conversa com você, nem te conhece, mas de repente comenta com alguém e fala, você reparou o jeito desse homem falar, desse jovem falar, desse rapaz falar, dessa senhora falar, dessa moça? Nossa, é diferente, né? É gostoso ouvir ela falar, é bacana, não sei, ela passa uma paz, ela sei lá, é gostoso, eu gosto de estar perto dela. Quando isso acontece, é porque você realmente traz em você a essência de Jesus, e que nós possamos, de fato e verdade, por onde passarmos, as pessoas poderem olhar e dizer, ele é diferente, ela é diferente. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja e que Deus vos dê graça sobre graça em Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor.